O cheiro de maresia misturado ao querosene das lamparinas invadiu as narinas de seu Raimundo antes mesmo de ele empurrar a porta de madeira. O silêncio era estranho demais para aquela hora. Nenhuma risada das crianças, nenhum barulho de panela, apenas o vento salgado batendo nas palhas do telhado e um pressentimento amargo subindo pela garganta, como anzol engolido às pressas. Seu Raimundo entrou em casa mais cedo do que o habitual, calado, querendo surpreender a esposa com um colar de conchas, que comprara na feira de Aracati. Mas ao atravessar o corredor de paredes caiadas, foi surpreendido por algo inesperado. Dona, a ajudante que cuidava da casa havia anos, veio correndo com os olhos arregalados e a respiração descompassada, tapando a boca dele com as mãos calejadas e sussurrando em desespero: "Cale a boca, seu Raimundo! Não diga nada." Ele ficou imóvel, o coração acelerado feito jangada em tempestade, sem entender o que se passava. Nos olhos dela havia pavor. Não era brincadeira. Algo muito errado estava acontecendo ali dentro. Algo que ele nunca imaginou dentro da própria casa. Seu Raimundo, ainda atônito, permaneceu parado. Dona, vestida com o vestido de chita desbotado e o avental remendado, olhava para trás com medo. Seus olhos corriam nervosos pelos cantos do corredor, atentos a qualquer ruído. "Por favor, patrão, não fale nada. Ela pode ouvir", sussurrou tremendo. Ele tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ela apenas balançou a cabeça e o puxou para trás da parede de taipa, escondendo-os das luzes que vinham da sala principal. O som de risadas infantis ecoou. 3 crianças brincavam, mas o tom das vozes não era alegre. Era um riso forçado, cheio de tensão. Dona apontou discretamente. Seu Raimundo, ao espiar, viu os próprios filhos ajoelhados no chão de barro batido, com cadernos velhos abertos, sendo obrigados a copiar tabuadas enquanto uma mulher, com expressão dura, os vigiava. Era sua esposa, a madrasta das crianças, elegante, para os padrões da vila e fria como o vento de agosto, sentada na cadeira de balanço, abanando a si com uma folha de carnaúba, indiferente aos olhares tristes dos enteados. O coração de seu Raimundo apertou. Ele nunca tinha visto aquele lado dela. Sempre achou que Marlene era uma mulher bondosa, uma boa madrasta, alguém que cuidava bem de seus filhos desde que a mãe deles morrera de febre tifoide há 3 anos. Mas naquele momento viu algo sombrio. Um dos meninos tentou se levantar e ela, sem sequer olhar, gritou com frieza: "Senta, menino. Tu não terminou as páginas. Criança preguiçosa não merece janta." A menina menor, de uns 6 anos, segurou o choro. Donona olhou para ele, implorando silêncio. "Patrão, por favor, não apareça agora. Ela só é assim quando o senhor não tá", disse a moça baixinho. Ele sentiu um frio na espinha, mesmo com o calor sufocante do sertão litorâneo. "Como assim só quando eu não tô?" perguntou entre dentes. Donona respirou fundo. Desde que a mãe dele se foi, ela trata as crianças como peso. Faz parecer que ama na frente do senhor, mas quando o senhor sai pro mar, ela vira outra pessoa. Eu tentei falar, mas ela ameaça me botar para correr, e as crianças pedem para eu ficar calada, com medo. Seu Raimundo sentiu as pernas fraquejarem. "Mas por quê? Por que não me contaram?" Donana olhou para o chão de areia. "Porque ela ameaça, patrão. Diz que vai mandar eles para um colégio interno lá nas bandas de Fortaleza, longe de tudo, e que nunca mais vão ver o senhor." O desespero na voz dela era real. Ele a conhecia há muitos anos. Donana era filha de pescador, mulher simples e honesta, que servia a casa desde que ele casara novamente. Não tinha motivo para mentir.
e agora o pavor em seus olhos falava mais alto do que qualquer palavra. Do outro lado do corredor, o menino mais velho levantou a cabeça e viu o pai escondido. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele permaneceu imóvel, como se soubesse que qualquer reação seria perigosa. A madrasta, distraída com o abanador, não percebeu. Eu devia ter percebido antes, pensou seu Raimundo, sentindo um nó na garganta. As notas da escola caíram, as crianças ficaram mais caladas, começaram a se esconder no quintal. Achei que fosse apenas saudade da mãe, mas era medo. Dona Ana segurou o braço dele. Espere, patrão. Ela ainda não terminou. Toda noite, antes de dormir, ela tranca os quartos por fora. Diz que é por segurança, mas é para eles não saírem. Eu mesma já ouvi o choro. O senhor precisa ver com seus próprios olhos. Precisa planejar o que fazer. Se o senhor aparecer agora, ela vai mentir. Vai fingir e amanhã vai castigar as crianças por terem deixado o senhor descobrir. Ele respirou fundo. As mãos tremiam. Como alguém pode ser tão ruim assim? A mulher em quem confiara, a quem dera o lar e o cuidado dos filhos, agora se revelava um monstro silencioso. Por que tu nunca me disse? Perguntou com os olhos marejados. Porque eu não tinha prova, patrão. Eu tentei gravar com aquele celular velho que o senhor me deu, mas ela vigiava tudo. Só hoje consegui esconder o aparelho atrás do giral. Gravei quando ela gritou com o pequeno. Ia mostrar para o senhor amanhã, mas o senhor chegou mais cedo. As palavras perfuraram seu coração. Ele olhou de novo e viu a madrasta levantar e mandar os meninos ajoelharem no canto da parede, de castigo. Vão pedir perdão por terem sujado o terreiro com resto de caju. O menino mais novo começou a chorar, mas ela gritou com frieza. Chorar não resolve nada, seu ingrato. Nesse momento, seu Raimundo sentiu o sangue ferver. Queria ir lá, tirá-los dali, expulsá-la de casa, mas Dona Ana segurou firme seu braço. Mas ainda não. Espere ela subir para o quarto. Ela sempre sobe antes deles. Depois o senhor verá tudo. Ele assentiu com lágrimas presas na garganta. O velho relógio de parede marcava quase 9 da noite. Tum! Um silêncio tenso dominou o corredor. A madrasta finalmente se levantou, bufando, e subiu a escada de madeira rangente com passos pesados. As crianças ficaram paradas, exaustas, até que ouviram o clique da porta se fechando lá em cima. Nesse instante, Dona Ana soltou o ar preso e olhou para ele. Agora, patrão, agora o senhor pode entrar. Seu Raimundo deu 2 passos à frente. Os filhos o viram e correram para ele em silêncio, abraçando suas pernas, chorando sem emitir um som. O menino mais velho sussurrou. Pai, ela disse que se a gente contasse, nunca mais ia ver o senhor. Ele os abraçou apertado e sentiu as lágrimas escorrerem. Me perdoem, meus filhos. Eu devia ter visto, devia ter sentido. Dona Ana, emocionada, abaixou a cabeça. Aquela cena partia qualquer coração. Ela dizia que a gente era um fardo, confessou a menina soluçando, que maninha morreu por culpa nossa e que o senhor só casou com ela para ter quem cuidasse da bagunça. Lá, seu Raimundo sentiu o chão de areia sumir sob seus pés. As mentiras dela eram cruéis demais. Vocês não têm culpa de nada, disse com voz trêmula. Vocês são tudo o que eu tenho. Ele olhou para Dona Ana, que chorava em silêncio, e disse, hoje isso acaba. Ela assentiu. Eu tenho a gravação, patrão. É suficiente para mostrar quem ela é de verdade. O senhor só precisa ser forte. Ele segurou o celular das mãos dela e viu com os próprios olhos. O vídeo mostrava a madrasta gritando, empurrando o menino e o ameaçando com palavras pesadas. Nenhuma dúvida restava. Era a prova que ele precisava. Agora tudo mudaria.
Mas mal sabiam eles que a madrasta não dormia. Lá de cima, com os olhos abertos na escuridão, ela sabia que algo estava errado e desceria novamente, silenciosa, pronta para descobrir o que estava acontecendo e o que fariam com seu segredo. A casa mergulhou num silêncio tenso. As crianças ainda choravam baixinho, abraçadas ao pai, quando ouviram um som leve do andar de cima. Passos lentos, firmes, descendo a escada. Dona empalideceu. Ela tá vindo, sussurrou tremendo. Seu Raimundo guardou rapidamente o celular. No bolso da calça de brim, enxugou as lágrimas das crianças e sinalizou para que ficassem atrás dele. A madrasta apareceu no topo da escada, a silhueta recortada pela luz do lampião, o rosto frio e sem expressão. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com voz controlada, tentando disfarçar o susto. Ela sabia que algo havia mudado. Seu Raimundo respirou fundo, contendo a raiva. "Acho que está na hora de a gente conversar, Marlene." Ela arqueou a sobrancelha, forçando um sorriso. "Conversar a essa hora? O que foi que houve?" Dona Ana se manteve firme, mesmo com o medo estampado no rosto. As crianças se encolheram, segurando as mãos do pai. "Tu quer mesmo fingir?" perguntou ele com a voz baixa, mas cheia de autoridade. "Fingir o quê?" respondeu ela, tentando rir. "Não sei do que tu tá falando." Ele deu um passo à frente. "Dos castigos, das ameaças, da crueldade." O rosto dela endureceu. "Crueldade? Tá me acusando de quê, exatamente?" "De cuidar dos teus filhos, de ensinar disciplina. Tu trabalha o dia inteiro no mar e acha que criar menino é fácil?" Seu Raimundo a interrompeu. "Ensinar disciplina não é trancar porta, humilhar e gritar com quem só precisa de amor. Tu mentiu pra mim, Marlene. Fingiu ser mãe enquanto torturava meus filhos por dentro." A voz dele ecoou pelas paredes caiadas. A madrasta olhou ao redor, buscando controle. "Isso é um absurdo. Eles estão mentindo. Essa cabocla está envenenando tua cabeça." Dona Ana deu um passo à frente. "Tenho prova, senhora", disse firme. Marlene arregalou os olhos. "Prova?" Seu Raimundo tirou o celular do bolso e mostrou o vídeo. A gravação começou a tocar com a voz dela gritando, ameaçando e empurrando o menino. O som ecoou pelo corredor, revelando a verdade que ela tanto tentou esconder. Por um instante, Marlene ficou imóvel, pálida, vendo seu próprio reflexo na tela. Depois tentou se justificar. "Isso foi um momento de raiva. Eles me provocam, não me respeitam, me desafiam." "São criança!" gritou. Seu Raimundo, criança que tu jurou amar. As lágrimas finalmente escorreram no rosto curtido de sol. "Tu me enganou, Marlene. Me fez acreditar que era uma mulher boa, uma segunda mãe. Mas agora eu vejo. Tudo o que tu queria era conforto, a casa grande, os barcos e se livrar do que te incomodava." "Meus filhos." As crianças choravam, apertando as mãos do pai. A madrasta, sem argumentos, deu um passo para trás, ofendida. "Tu vai acreditar neles, nessas lágrimas falsas e nessa empregada que só quer meu lugar?" Dona Ana respondeu com a voz trêmula, mas convicta. "Eu nunca quis seu lugar, dona. Só queria justiça. Essas crianças merecem amor, não medo. Eu vi o que a senhora fazia e não podia mais ficar calada." Marlene cerrou os punhos, furiosa. "Tu não é ninguém, uma serviçal ousando me enfrentar?" Seu Raimundo interveio, firme como mastro de jangada. "Ela é mais humana e mais leal do que tu jamais foi. E a partir de hoje, quem vai sair dessa casa é tu." A madrasta ficou em choque. "Tu tá me expulsando?" "Depois de tudo que eu fiz?" "Fez por interesse", respondeu ele, amargo.
Cuidar de uma casa não dá direito de destruir coração. Tu transformou o luto das crianças em castigo. E isso, Marlene, não tem perdão. Ela tentou segurar o braço dele. Tu não pode me botar pra fora assim. Eu sou tua esposa. Ele afastou a mão dela com firmeza. Era. Agora não é mais. Amanhã mesmo o doutor Inácio cuida de tudo. Hoje quero que tu saia e leve junto o veneno que trouxe para esse lar. As palavras foram cortantes como faca de sangrar peixe. Marlene recuou, ofendida, mas sabia que não havia mais salvação. As crianças se abraçaram, aliviadas, mas ainda assustadas. Donona suspirou, emocionada. Obrigada, patrão. Eles precisavam disso. Seu Raimundo olhou para ela e respondeu: não me agradeça. Tu foi a coragem que eu não tive. Se não fosse por ti, eu nunca tinha visto. Marlene, humilhada, correu escada acima, pegando uma trouxa de roupa e trancando assim no quarto. Os sons de portas batendo ecoaram, mas ninguém mais tinha medo. A verdade havia libertado aquela casa. Pela primeira vez, o corredor parecia respirar paz, como a brisa mansa que vem depois da tempestade. Mais tarde, já com os filhos dormindo juntos na rede grande do pai, seu Raimundo sentou-se na varanda, olhando para o mar escuro. Donona se aproximou, hesitante. Posso trazer um café, patrão? Ele sorriu levemente. Não precisa. Senta um pouco. Acho que a gente deve conversar. Ela obedeceu, sentando no banco de madeira à frente dele. O silêncio era pesado, mas sereno. O som das ondas ao longe embalava a noite. Há quanto tempo isso acontecia? Mon perguntou ele com os olhos baixos. Desde o segundo mês de casamento, patrão. No começo eram palavra dura. Depois vieram as humilhação, os castigo e o medo. Ele cerrou os punhos. E eu, cego, achando que tinha dado uma nova mãe a eles. Mas Donana colocou a mão sobre a mesa rústica. O senhor só queria o melhor. Ela sabia fingir bem. Só não imaginava que o senhor amava tanto seus filhos. Ele levantou os olhos. Eles são tudo o que eu tenho. Uma lágrima escapou. Eu perdi a mulher que amava para a febre e confiei na pessoa errada para preencher esse vazio. Mas agora vou cuidar deles como devia desde o começo. Ela sorriu. Eles vão ficar bem, patrão. Agora tão livre. Os dias seguintes foram de reconstrução. As portas dos quartos ficaram abertas. Os risos voltaram, as refeições voltaram a ter alegria, com peixe frito e tapioca na mesa. Seu Raimundo passou a dedicar tempo aos filhos, levava-os para ver os barcos, ensinava a fazer rede, ouvia suas histórias e cada abraço parecia curar um pouco da dor antiga. Donana continuava na casa, mas agora com respeito e carinho redobrados. As crianças a viam como parte da família. Tia Donana, chamavam com gratidão. E ela, sempre gentil, dizia: Tia nada, sou amiga. O importante é ver vocês sorrindo. Marlene saiu em silêncio, sem despedidas, sem lágrimas. Levou os vestidos caros que comprara com o dinheiro dos barcos, mas deixou para trás o que mais importava, o amor que nunca soube dar. Com o tempo, seu Raimundo entendeu que algumas pessoas entram na vida apenas para ensinar a reconhecer o valor das verdadeiras. E Donana, que um dia ele via apenas como ajudante, tornou-se o pilar de fé e bondade daquele lar. Sem tu, talvez meus filhos nunca tivessem coragem de me contar, disse ele certa noite, sentado na varanda. Ela respondeu: sem o amor do Senhor, eles nunca teriam esperança. Um ano depois, a casa era outra. As crianças cresceram fortes, cheias de alegria, correndo pela areia da praia. Seu Raimundo aprendeu a estar presente, a ouvir, a proteger. E Donana, antes tímida e insegura,
tornou-se parte essencial da família, não por obrigação, mas por amor. O Senhor me salvou quando acreditou em mim, disse ela. E tu salvou meus filhos quando falou a verdade? Respondeu ele. Não, às vezes, Deus usa os humildes para abrir os olhos dos poderosos. E aquela casa, antes repleta de dor, agora era um lar de paz, com o cheiro do mar entrando pelas janelas abertas. Certa noite, reunidos à mesa de madeira, as crianças sorriram. Pai, a gente pode agradecer? Ele assentiu. O menino mais velho fechou os olhos e disse: Obrigado, meu Deus, por mandar a tia Donana para cuidar da gente, por dar coragem para o papai e por tirar o mal da nossa casa. Amém. As lágrimas correram discretas e seu Raimundo, segurando as pequenas mãos calejadas de tanto brincar na areia, percebeu que a riqueza verdadeira não estava nos barcos nem nas redes cheias de peixe, mas no amor. Justiça, enfim, havia triunfado. E o silêncio daquela noite era doce, embalado pelo som das ondas, porque agora era de paz, não de medo.